Galera, algumas semanas, alguns meses atrás, né, eu vinha falando aqui para vocês que quando o pessoal fala aí, questão de crônica esportiva, repórter, YouTube, que o Remo é um time reativo, eu sempre falei para vocês que eu discordava, né? E continuo discordando. Porque na minha concepção, pelo que eu entendo de futebol, mesmo sendo pouco, mas tendo aí um pouco de conhecimento, né? Para mim, um time reativo é aquele time que se defende, mas quando tem oportunidade de sair no contra-ataque, que esse é o objetivo real da palavra reativa, falando de futebol, é aquele time que quando tem oportunidade de sair no contra-ataque, sabe o que faz, né? Sair jogando ali no contra-ataque, com os meias, pegando, conduzindo a bola para frente e tentar chegar no objetivo que é o gol e automaticamente tentar ter o resultado positivo. Pois bem, terminou agora, Clube do Remo 1, desculpa, quem dera, não é? Clube do Remo 0, Atlético Goianiense 1. E assim, eu sou torcedor, sou Clube do Remo, sou apaixonado pelo Clube do Remo, mas restando aí 11 jogos para o campeonato, eu como torcedor, eu nesse exato momento aqui falo que é quase que impossível, um acesso do Clube do Remo, infelizmente, para a Série A do ano que vem. Por que eu falo para vocês, galera? Porque o Remo precisaria aí de 8 vitórias para somar com os 39 pontos que ele tem hoje, para poder chegar a 63 pontos, que basicamente vai ser a linha de corte ali, não é? E é muito difícil o Remo aí, de 11 partidas, ter 3 resultados negativos e ganhar 8 jogos, né? Então, eu poderia muito bem aqui perder o meu tempo com vocês para falar sobre demissão de técnico, não vou falar sobre isso. Poder falar um pouco sobre o que foi o jogo de hoje, não vou perder meu tempo sobre isso, porque não teve jogo. Clube do Remo, aliás, não teve jogo para o Clube do Remo, né? A torcida mais uma vez fez a parte dela. O Remo não jogou futebol hoje, não jogou semana passada contra o Vila Nova, jogou razoavelmente bem, aproveitando algumas oportunidades contra o Amazonas, e a gente vem retrocedendo aí. O Remo há muitos jogos não faz uma boa partida, com exceção do Criciúma, para ser bem justo, né? Por que eu não vou perder meu tempo falando sobre futebol aqui? Porque o time do Remo, quando você olha no papel, é um dos melhores elencos. Sim, eu bato o martelo e assino embaixo que o Remo tem um dos melhores elencos da Série B desse ano, né? Assim como também um dos mais caros. Porém, o time do Remo coletivamente é um dos piores que tem em todas as séries do Campeonato Brasileiro, se eu for pegar ali desde a Série D até a Série A. Da Série D de Diego. O time do Remo, ele é basicamente como se fosse assim como eu vou falar agora. Quando a gente está numa roda de amigos conhecidos jogando aquela pelada que tem aí 25, 30 pessoas para jogar no campo ali, sabe? Que, olha, vou escolher meu time aqui, olha, vem você. Aquele catado que você pega o cara na hora, parece que nunca os caras treinaram, e eu acho que mesmo jogando a pelada de bairro, ou de infância, como nós fazemos, ou como fazemos depois de velho, consegue jogar melhor do que esse time do Remo, porque é um catado, né? E para falar um pouquinho aí, aquilo que eu falei para vocês, eu não vejo o técnico tão culpado, mesmo sabendo que ele é limitado e que não tem mais clima nenhum para ele, e que não vamos prolongar esse assunto. Mas o Natan Santos, ele não é ruim de bola, tá, gente? Eu me equivoquei, desculpa. O Natan Santos, ele é preguiçoso. Ele é um cara sem compromisso. Na realidade, eu acho que nenhum clube da Série A queria ele, né? E eu acho que como ele veio pro Remo, ele tá assim, tipo, eu poderia usar um palavrão aqui, mas não vou baixar meu nível, né? Mas tá nem aí pro Clube do Remo. Ele entra mascando o chicletinho dele ali, meio arriado até ali o tornozelo, como se ele fosse um Sócrates da vida. É um cara que tem preguiça de correr, mas é um cara que tem técnica, né? Um cara que sabe driblar ali. Então, se ele tivesse um pouco a fim de jogar, poderia fazer alguma coisa. Então, eu vejo aí um erro deixando o Marcelinho no banco de reserva, um baita de um lateral, um dos melhores que tem da Série B, desde o ano passado e também desse ano, sendo ali desperdiçado do banco de reservas, né? Se o técnico for insistir com o Jadson, que eu já vinha falando aqui há muito tempo, o Jadson não tem a mínima condição, não tem a mínima condição. Eu gostei muito do Panagiotis ali, do grego, tomou conta do meio de campo, clássico, pegou a bola, distribui. É isso que eu falo para vocês. O cara pegar a bola, levantar a cabeça, olhar para frente, distribuir o jogo, pegar, cadenciar, fazer lançamento, facão. E olha que o cara tá pesado, né?
Eu só quero ver que, ou com esse técnico aí, ou se de repente vier outro, se os caras vão insistir com o Jadson no meio de campo. Com relação ao Regis, a gente tinha falado aqui que há muito tempo eu colocaria o Regis para jogar. E quem me acompanha aqui pode pegar os nossos vídeos lá no início de 3 meses atrás aí, que eu falava aqui que eu colocaria o Regis de cara, porque de duas uma, ou ele arrebentava na partida, ou ele arrebentava na parte podre muscular dele. Não é mais nem fisicamente, é musculatura. Entendeu? Então, o Remo não foi surpresa nenhuma para mim, pelo menos, né? Mesmo eu sendo remista e querendo que o meu time ganhasse, quando começou o jogo ali, eu já vi que o negócio não ia para frente, porque o Remo ele se comporta como um time visitante. Desde o primeiro minuto de jogo, parece que o Atlético estava jogando em Goiânia e o Remo como visitante, né? Então, assim, gente, a gente tem que torcer para o Remo fazer logo os 45 pontos. Infelizmente, é um time que, além de ser mal treinado, é um time desorganizado taticamente, é um time que não evolui, é um time que, infelizmente, não consegue ganhar dentro de casa. E vocês podem escrever aí que deve terminar a rodada aí numa oitava ou numa nona colocação aí. E, de novo, não adianta a gente querer ser fanático aqui, a gente tem que agir com a razão. Dificilmente o Remo vai conseguir um acesso aí. Teve oportunidades absurdas, teve sortes absurdas, mas o grande diferencial é vontade dentro de campo, é organização dentro de campo, porque qualidade individual tem, mas essa individualidade não está aparecendo. Por exemplo, o Pedro Rocha hoje não jogou nada. Marrone não jogou nada. E a gente ouve assim, falta um 9. Cara, desculpa, o João Pedro é um bom atacante, camisa nova, mas poderia ter o Lewandowski ali no auge da carreira, poderia ter o Luizito Soares, poderia ter o Messi, o Cristiano Ronaldo, poderia ter o Pedro do Flamengo. A bola não chega para os caras, eles vão morrer de fome. Vocês percebem que o meio de campo do Remo, ele, com exceção do segundo tempo quando saiu o Jadson, né? Que afinal eu já teria voltado com o Grego no intervalo. Não sei porque que o técnico espera 9 minutos para ter que fazer uma mudança. Então, Clube do Remo não foi novidade, um catado dentro de campo. O Caio Vinícius ali se matando, correndo que nem um louco. Jadson, gordo, não é? Não ataca, não acerta um passe, não consegue ajustar uma marcação. Um ataque totalmente espaçado junto com o meio de campo que tinha um buraco ali. E cara, infelizmente eu falo isso com muita tristeza porque a gente é torcedor, a gente torce, a gente vibra. O Remo dificilmente vai ter oportunidade de ter uma facilidade tão grande como teve de subir para a primeira divisão, como teve nesse ano, né? Então, lastimável, triste, decepcionante. Vamos esperar aí o que vai acontecer nas próximas horas. De novo, não vou perder meu tempo aqui falando sobre pedindo saída de técnico aqui. Se eu tivesse a oportunidade de escalar o meu time para quarta-feira, vocês podem ter certeza que essa seria o melhor dos cenários hoje para o Remo jogar, tá? Eu colocaria ali Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e o Alan Rodrigues, Caio Vinícius, o Grego, e colocava no meio de campo o Natan Pescador. Meu trio de ataque, eu dava uma oportunidade ali para o Diego Hernandes jogar como ponta, o João Pedro e o Pedro Rocha. Eu daria um banco ali para o Marrone, eu daria um banco para o Jadson, eu daria um banco para o Sávio e eu daria um banco para o Nathan Santos. Então, como eu falei para vocês, a matemática é simples, gente. De 11 jogos que vão faltar agora para o Clube do Remo, que faltam na realidade, quem precisa ganhar 11. Aproveitando a oportunidade aqui, dar um recado do nosso patrocinador para você, torcedor do Clube do Remo, que quer assistir todos os jogos da Série A, da Série B, da Série C, está na reta final aí também, assim como os campeonatos europeus, amistosos, Telecine, HBO. Chama agora no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, nosso amigo Marcos, no WhatsApp com o DDD 91 99805 2068. Fala que você é inscrito aqui no canal e ganhe ali de 1 até 7 dias de teste grátis, tá? Falando que você é inscrito aqui no canal, você tem preços especiais e preços exclusivos. Então, próximo jogo do Remo na quarta-feira, no Rio de Janeiro, contra o Vila Redonda. Vila Redonda não, desculpa, contra o Volta Redonda. Vocês estão vendo que eu estou até mantendo a calma aqui, porque no fundo, existe um misto de revolta aqui, porque o nosso cenário poderia ser totalmente diferente hoje se o Remo tivesse ali um pouco de vergonha na cara
porque mais uma vez foi frouxo e foi covarde, né? Então o Remo viaja na segunda-feira para o Rio de Janeiro, na terça-feira treina no CT do Fluminense e na quarta-feira, preciso confirmar o horário aqui, tá? Ele joga diante do Volta Redonda, que perdeu hoje, jogando contra o Amazonas, né? Como eu falo, o Remo vai continuar aí com 39 pontos, a rodada vai continuar ainda. Tem outros clubes aí, por exemplo, como o Vila Nova, como o Cuiabá, que podem passar o clube do Remo, aí o Remo pode terminar a rodada aí numa nona ou numa décima colocação. De novo, eu como torcedor, até hoje eu estava pensando assim, bom, o Remo vai ganhar o Atlético Goianiense, vai lá fora, dá porrada no Volta Redonda, a gente está no jogo. Com a derrota de hoje, ou com o empate de hoje, se tivesse sido empate, eu já teria tirado, já ia tirar o meu cavalo dessa sombra, entendeu? Porque infelizmente oportunidade nós tivemos, mas não adianta agir aqui no calor da emoção e achar que o Remo vai fazer algo de diferente, a não ser que tenha uma mudança muito radical, primeiramente da postura dos jogadores. Porque por mais que o técnico seja ruim, não está existindo a coletividade dentro de campo, não está existindo o diferencial técnico. Porque a gente vê aí, por exemplo, o Natan Pescador entrando, porra, dando carrinho ali na frente. Pô, o Grego chegou ali, já entrou, já querendo ditar, sabe, o ritmo do jogo, cadenciando, orientando o pessoal, como se fosse ali uma espécie de um líder técnico no meio de campo para fazer o time jogar. Então, mais uma vez, decepcionante, covardia, frouxura, é daí para pior em termos de elogio, que não tem que existir para essa galera aí que está vestindo e representando o time do Remo dentro de campo, né? Então, como eu falei para vocês, o nosso pós-jogo poderia ter sido aqui diferente para a gente vir comentar aqui a vitória do Clube do Remo, mas é como eu falei, infelizmente até chegaram duas peças muito boas, por sinal me surpreendeu muito aí a qualidade técnica do Grego, assim como a postura do próprio Natan, do Pescador, tá? Eu acho que são jogadores aí que vai poder ainda nos ajudar um pouquinho, pelo menos a conquistar esses 45 pontos logo aí, para a gente não ficar correndo risco aí de um provável sufoco no final ali. A nossa mentalidade hoje, ela, a não ser que aconteça um milagre no futebol, tudo pode acontecer. E se acontecer na frente de um acesso, eu vou ficar feliz. Mas a gente tem que ser pé no chão e entender como que a banda está tocando, porque a gente está vendo aí os times. A gente está falando, vamos tirar o Remo dessa prateleira aí, tá? Mas ali, Curitiba, Goiás que está caindo de produção. Cara, falando em Goiás, a gente vê aí mesmo Paysandu, que na minha opinião vai ser rebaixado junto com o Amazonas, junto com o Volta Redonda e contra o Botafogo de Ribeirão, e como o Botafogo de Ribeirão Preto, para mim esses quatro clubes aí já estão rebaixados, mas cara, a vontade que o Paysandu jogou hoje, mesmo com um time muito limitado tecnicamente, né, conseguiu por poucas vezes ali dar um sufoco no Goiás. É um tipo de postura que a gente não vê o Remo tendo nem fora e nem dentro de casa, né? Quando começou, eu falei para um colega assim, porra, 10 minutos de jogo do primeiro tempo hoje, e eu falei assim, falei, cara, parece que o Remo tá jogando como visitante, porque, como eu falei para vocês, desde o primeiro minuto, o Atlético Goianiense ali literalmente tomou conta do jogo, com uma liberdade total. E aí, quando foi a partir dos 20 minutos do segundo tempo, já bateu o desespero no Remo, era jogador cansado. Enfim, foi na base do abafa, e esse abafa basicamente que não existiu, e 1-0 aí muito merecido, apesar de ter sido uma falha do Natan, porque no pulo uma Gillette, não acho que foi falha do Marcelo Rangel, porque a bola veio muito alta, veio muito fora de ângulo para ele. Eu estou falando isso daí no meu ponto de vista, vocês podem ter o de vocês aí. Queria ouvir a opinião, os comentários de vocês aí, mas mesmo assim o resultado foi muito merecido, porque mais uma vez o Remo deixou de existir. E se tivesse empatado ou tivesse ganhado o jogo de virada 2-1, seria um resultado totalmente falso com o que foi o jogo, né? Então, mais uma vez decepcionante. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí, trazendo as próximas informações do Clube do Remo. Lembre-se de uma coisa, tá? O Remo não é um time reativo. Ele é um time desorganizado que, infelizmente, somente um milagre para fazer essa galera jogar um futebol de boa qualidade. Até a próxima. Valeu. Tchau.